Então, voltando, nesse bloco da aula eu vou falar sobre os princípios que regem, né, os princípios norteadores da, das ações penais. E vamos dividir, portanto, em dois blocos: os princípios que regem a ação penal pública e os princípios que regem a ação penal privada. Entre os princípios que regem a ação penal pública, eu vou apresentar a vocês quatro, sendo que um deles é comum à ação penal privada, mas vou falar de qualquer maneira sobre ele. Então, o primeiro princípio que rege a ação penal pública é o chamado princípio da obrigatoriedade, também chamado de princípio da legalidade. E o que significa o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade? Significa que o Ministério Público é obrigado a agir, sempre que os requisitos legais estiverem presentes. Ou seja, o Ministério Público, quando a ação penal, quando os requisitos para uma propositura da ação penal, que eu vou falar nas aulas mais à frente, quando os requisitos para a propositura da ação penal estiverem presentes, o Ministério Público é obrigado a propor ação penal. O Ministério Público, portanto, do Brasil, né, na mesma linha de tradição da Europa continental, não trabalha com a facultatividade da atuação do Ministério Público. O Ministério Público não atua por conveniência e oportunidade, diferente do Ministério Público norte-americano, que inclusive é eleito, né, com uma plataforma de atuação. No Brasil, o Ministério Público é vinculado estritamente à lei e, uma vez preenchidos os requisitos legais, ele deve propor ação penal. E é exatamente por isso que muitos autores chamam de princípio da legalidade. Há alguma objeção a esse princípio da legalidade, no sentido de que a obrigatoriedade estaria mitigada por alguns mecanismos consensuais que foram aderidos ao processo penal brasileiro desde a transação penal, lá no Juizado Especial, em 1995, passando pela colaboração premiada, em 2013, e agora mais proximamente, mais contemporaneamente, pelo Acordo de Não Persecução Penal. É claro que esses são instrumentos de consenso na justiça criminal, mas é sempre bom lembrar, e eu já falei disso, o Ministério Público não pode formular acordos que estejam violando a lei, que violem a lei. Então me parece que continua havendo uma vinculação do Ministério Público a uma atuação obrigatória. É claro que essa atuação obrigatória não necessariamente será a propositura da ação penal, mas pode ser o arquivamento, né? Preenchidos os requisitos do arquivamento, ele é obrigado a pedir o arquivamento. Preenchidos os requisitos da transação penal, ele é obrigado a propor a transação penal. Preenchidos os requisitos do acordo de não persecução penal, ele é obrigado a formular a proposta de não persecução penal do acordo, e preenchidos os requisitos da lei da ação penal, ele tem que propor a ação penal. Então me parece que nós continuamos falando sobre obrigatoriedade. O segundo princípio é o princípio da indisponibilidade. Ele significa dizer que o Ministério Público, uma vez que tenha vislumbrado a existência dos requisitos para a propositura da ação penal, e uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público não pode existir. Né? Portanto, a ação penal não é disponível. Propôs a ação penal, deverá ir até o fim. Né? E aí pode se perguntar, mas e se o Ministério Público, no curso do processo, verificar que o sujeito é inocente, o que ele deve fazer? Ele pode até, na alegação final, pedir absolvição do sujeito, mas ele não pode desistir da ação penal. Tá? Portanto, a ação penal é indisponível. Essas são as regras no direito brasileiro. Me parece que existe aí alguma incompatibilidade com o sistema acusatório, na medida em que o juiz pode acabar julgando alguém, condenando alguém, quando o acusador pleiteia a absolvição, que é o que diz o artigo 385, mas é assim que dispõe o ordenamento brasileiro e, portanto, é assim
que é aplicada à lei brasileira. Há ainda o que muitos autores chamam de princípio da oficialidade. Esse princípio me parece anacrônico, mas eu vou falar dele porque os autores, de uma forma geral, a dogmática fala. Significa dizer que só um órgão oficial pode propor ação penal pública. É um tanto óbvio, porque depois da Constituição de 1988 não há mais outra opção. É só o Ministério Público quem pode propor a ação penal pública e, portanto, obviamente é um órgão oficial. Fazia sentido antes de 88, mais especificamente antes de 84, porque tanto o juiz podia começar uma ação penal por portaria em certos casos, como o delegado também de polícia, mas hoje não mais. Portanto, esse princípio não faz muito sentido de existir, mas falo dele porque é recorrente nos manuais. E o princípio da intranscendência, que é o princípio segundo o qual a ação penal não pode passar da pessoa, não pode ser proposta em relação a uma pessoa que não tenha praticado o fato a quem é imputada a conduta, não é, criminosa. Né? Então, só o autor da conduta criminosa é que pode ser demandado. Né? Então, não pode transcender, né, a ação penal. Ela não pode transcender a pessoa que, em tese, né, a quem é, em tese, atribuída a autoria da conduta típica e antijurídica. Tá? Esse princípio da intranscendência ele também é aplicado à ação penal privada. Né? Então, nós temos esse como, para deixar claro, um dos princípios da ação penal privada, e nós temos outros três. O primeiro deles é o princípio da oportunidade ou da conveniência, que é autoexplicativo, né? A vítima pode propor a ação ou não, é uma escolha dela. Né? Então, se o sujeito sofreu um crime contra a honra, sofreu uma injúria, foi xingado, ele pode simplesmente não propor a ação, uma escolha dele, ele não tem nenhuma obrigatoriedade, diferente do Ministério Público, de propor uma ação penal. Tá? O segundo princípio é o princípio da disponibilidade. Então, na ação penal privada, a ação é disponível. Uma vez que tenha sido proposta a ação, a qualquer momento a vítima pode desistir de prosseguir e simplesmente não haverá um julgamento de mérito diferente da ação penal pública, quanto a ação é disponível, pode se dispor da ação. E o quarto princípio, né? Então, os anteriores eram oportunidade ou conveniência, disponibilidade, a intranscendência, que é comum às duas ações, e o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade é o princípio segundo o qual, uma vez que a vítima tenha decidido propor a ação penal, porque, como eu falei, é uma escolha dela, mas uma vez que ela tenha decidido, ela deve propor contra todas as pessoas que supostamente praticaram a conduta típica. Então, se o crime foi praticado em concurso de pessoas, a vítima, embora possa escolher se vai ou não vai propor, ela não pode escolher contra quem ela quer propor a ação. Ela deve propor a ação, ela deve necessariamente propor a ação em relação àquelas, todas aquelas pessoas a quem ela atribui a autoria. Então, se a autoria é coletiva, né, se a autoria é uma autoria praticada por várias pessoas, todos devem figurar no polo passivo. Qualquer pessoa que esteja excluída do polo passivo, o Código de Processo Penal entende que em relação a essas pessoas houve uma renúncia tácita e também o Código de Processo Penal entende que, uma vez tendo havido renúncia tácita ou expressa em relação a um dos autores do crime numa ação penal privada, se estende a todos os demais. Essa renúncia se estende a todos os demais. Então, se 3 pessoas praticaram o crime e a vítima propõe ação contra 2, ela renunciou tacitamente em relação àquele que ela não colocou no polo passivo, mas essa renúncia se estende aos 2 em face de quem ela propôs a ação. Tá? Então, esses são os princípios que regem as ações penais.